Vou fazer uma pequena oração. Jesus Cristo, Pai eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, eis-nos aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor, glorificando o Teu nome, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa cada um de nós, Senhor Jesus. Abençoa essa palavra, Pai. Fala conosco nessa noite. Desce o rolo do céu, ó Pai. Que não seja eu, mas que seja o Senhor em mim. Que não fale eu, mas que fale o Senhor em mim. Dá vitória. Amém. Eu estarei deixando nessa noite a mensagem no livro de Gênesis, capítulo 37. Amém. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. No versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Pode se sentar em nome de Jesus? Então, meus amados irmãos, essa palavra, a respeito de José, de 17 anos, não é mesmo? É o filho preferido, predileto do teu pai, Jacó. Porque José, ele veio na velhice do teu pai. Mas ele também era um menino obediente. Ele era um menino bom. E seu pai fez para ele uma túnica toda colorida, bem bonita mesmo. Então, os irmãos de José, eles o insultavam, eles debochavam de José, eles planejavam contra a vida de José, eles o ignoravam. E cada vez que ele contava um sonho para eles, eles ficavam debochando dele, tinha raiva dele, ou seja, raiva era pouco, tinha ódio de José. E ainda mais que ele tinha ganhado aquela túnica colorida, então a raiva deles era maior, porque eles viam que o jeito que José e o pai dele, Jacó, tratavam José de uma forma assim, especial, não vou dizer diferente, mas uma forma especial de um filho obediente, de um filho bom. Então aquilo causava inveja nos outros irmãos, causava ciúme. E era um belo dia que os seus irmãos, foram apacentar, as ovelhas, e eles estavam distantes. O pai de José, o Jacó, vai e fala, que era chamado de Israel, ele fala: José, meu filho, vai-te lá onde estão seus irmãos, vê como se está tudo bem por lá. Assim ele foi. Uma terra longínqua, longe. Ele foi, ele se perdeu no caminho, ele acha que está com nada e tomou outro caminho. E ele encontra com alguém ali, um homem, e aquele homem viu que ele estava meio perdido e pergunta para ele: o que procuras? Estou procurando meus irmãos. Você viu os meus irmãos? Aí ele vai e mostra onde estavam os irmãos dele, lá em Siquém. E ele chega lá em Siquém, que é o nome do lugar, E José foi para lá, chegou lá, avistou seus irmãos de longe. Os irmãos dele talvez até avistou ele primeiro, porque logo aqui
sabe direitinho, eles olham e falam assim, lá vem lá o sonhador, né? E começa, gente, vamos matar ele? Vamos! E começou a planejar contra a vida de José. Coitado aquele menino, gente. Um menino de 17 anos. Uma pessoa de 17 anos, ela é praticamente uma criança, né? Não viveu nada, não tem ainda assim a sua mente formada como de um adulto, não tem, é um adolescente, né? Digo assim. Então, quando ele chega perto, todo sorridente, preocupado, trazendo o recado do pai, e ele recebe o quê? Ele recebe deboches, ele recebe insultos, e eles já vão chegando, já planejaram contra a vida dele. Vamos pegar e vamos matar. Aí logo, né, o mais velho já fala, não, pelo amor de Deus, não vamos matar ele não, ele é sangue do nosso sangue. Então vamos jogar ele dentro dessa cisterna. A cisterna era funda, né, com um buraco fundo, não tinha água. Vamos jogar ele aqui. E foi o que eles fizeram. O menino foi lá, dar o recado do pai, todo feliz, e ele encontra aqueles irmãos ali, né, bem mais velhos que ele. Então, imagina, gente, aqui não relata os detalhes, mas imagina o quanto aquele menino sofreu, o quanto aquele menino chorou, né? E colocaram ele ali dentro. A fome que ele passou, a sede que ele passou. Eram pessoas invejosas, pessoas que pareciam que não tinham coração, né? Não tem amor. Colocou ali dentro, sentavam em volta daquela cisterna, lancharam, né? Tomaram seu cafezinho lá, lancharam, comeram seu pãozinho. E o menino lá preso, lá dentro. Até que passou, né, uma caravana dos ismaelitas. Aí eles tiveram a ideia, vamos vendê-lo? Vamos vender ele. Então, assim, venderam José, né, por 20 moedas de prata. Por 20 moedas de prata. E ele foi, né, para junto lá de Faraó. Foi para o Egito. Então, meus amados, muitas das vezes a gente não entende o que Deus quer na nossa vida. Era necessário que José fosse para o Egito. Era necessário que José fosse para a casa de Potifar. Era necessário. José teria que passar por tudo aquilo para a promessa ser cumprida. Então, meus amados, ele vai. Quando ele chega na casa de Potifar, Potifar viu, ele percebeu que tudo que José tocava dava certo. Potifar percebeu que havia um Espírito de Deus em José. O Potifar percebeu que ele era um menino diferente. Ele era próspero. Então tudo que ele tocava prosperava, tudo que ele tocava ia para frente. Ele falou, o quê? Ele é inteligente, né? Colocou a casa dele nas mãos de José, os negócios dele na mão de José, tudo dele na mão de José. A palavra diz que José começou a cuidar de tudo que era de Potifar, mas assim, ele cuidava de tudo, mas ao mesmo tempo, como se ele não tivesse tanta noção do que ele estava cuidando ali, de tanta coisa. Mas ele cuidava das coisas, né? Ele administrava. Só ele deixou o seguinte, menos a esposa, né? A esposa, não. E lá no belo dia, o que acontece? A esposa de Potifar coloca os olhos no menino. Um menino inteligente, um menino jovem, menino robusto, menino, né, formoso. E ela colocou os olhos nele. E ela aproveitou a ocasião de não ter ninguém em casa. E ele teria que ir lá para fazer um serviço lá. Aí ela vai e agarra na túnica dele, agarra na roupa das vestes dele e o convida para ficar com ela. E ele fala, não. E ela tenta que sim. E ele fala, jamais. Porque o Senhor, que ele quis dizer que era o esposo dela, Potifar, o meu Senhor, ele me confiou tudo nas minhas mãos, te resguardando você, porque você é esposa dele. Porque eu faria o quão tão mal para ele, e para mim, porque eu pecaria contra o meu Deus. Então,
ela. Ele não quis pecar contra o nosso Deus para ficar com ela. Elas estavam gritando que ele tinha ido lá para ficar com ela. E na hora que elas começam a se gritar, ele foge. E ela segura sua vestes e fica na mão dela as vestes. E ele foge. E naquele momento que o seu, né, que o Potifar chega, ela vai e conta da mesma forma que está aqui, né? Fala com as mesmas palavras, aquela grande mentira. E ele acreditou nela. E jogou o José no cárcere. Aquele menino, meus amados irmãos, ele ficou ali uns 2 anos ali, preso, inocentemente, sem dever nada. Mas Deus era tão grande com José, que quando chegou lá naquele cárcere, o capitão da guarda, o chefe ali dos presos, né? Ele confiou os presos a José. Deus foi com ele. Ele confiou os presos a José. O serviço que ele fazia, ele confiou em José. Então, assim, naquela situação, ele estava dando até as chaves, né, da prisão na mão de José. E José foi fazendo tudo ali. Por quê? Até esse rapaz, até esse homem lá do cárcere, o chefe do cárcere, ele percebeu que José era próspero, que Deus estava na vida de José. Isso estava nítido, meus amados. Então não adianta. Podem tentar contra a tua vida, pode tentar contra a minha vida, não adianta. Quando nós somos escolhidos do Senhor, quando o Senhor fala, é contigo, Ele é contigo. Quando Ele abre as portas, está aberta, ninguém fecha. Assim era com José. E lá, meus amados, tinham 2 amigos dele, que ele fez amizade lá, que eles tiveram sonhos. A Bíblia diz, é o copeiro mor e o padeiro mor. Aí José, né, ele olha para os amigos dele e fala, o que foi que vocês estão assim, cabisbaixo, triste? Aí o copeiro diz assim, José, eu estou triste porque eu tive um sonho. Eu já procurei que me relata o resultado desse sonho, que fala o significado desse sonho, mas eu não consegui alguém. Aí José fala para ele, mas será que esse sonho não é de Deus? Qual que é o seu sonho? Aí ele vai e fala, eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face. Na vide, 3 sarmentos estavam como brotando, a sua flor saía. Os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão. E eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó. E dava o copo na mão de Faraó. Então José chega para ele e fala que Faraó ia levantá-lo novamente. Ele ia voltar a fazer os mesmos serviços que ele fazia. Né? Porque ele era um copeiro mor, que servia, né? Então ele ia voltar a fazer o serviço dele e ele ia dar o copo novamente na mão de Faraó. Então ele era um sonho bom. E quando chega na vez do padeiro, o padeiro fala, eu também tenho um sonho para te contar. Aí ele contou também, ele queria saber o resultado, né? Aí ele vai e fala, vendo então o padeiro Mola, que tinha interpretado bem este sonho, ele vai e conta para José. Eu sonhei que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto, havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Aí José vai e fala o significado. Que daqui 3 dias, né, ele ia ser pendurado num pau. E as aves comeriam a carne dele, sobre a cabeça dele. Então, meus amados, o que acontece? Aconteceu. Aí aconteceu. Logo em seguida, eles foram chamados. O padeiro foi morto. O copeiro foi, né, elevado novamente, foi perdoado pelo Faraó e tudo voltou ao normal. E lá num belo dia, Faraó também tem um sonho. Um sonho que aquilo tribulou a mente dele, deixou ele preocupado. Ninguém sabia como dar aquele resultado daquele sonho. Ele ficou desesperado, até que o copeiro chega para ele e fala, meu senhor, quando eu estava na prisão, tinha um rapaz
história, né, de José. É onde Deus começa a agir e a cumprir a promessa na vida dele. Ele é chamado e dá um banho nele, e faz a barba dele, e troca as vestes dele, e ele chega diante, né, do faraó, todo bem arrumado, para poder decifrar aquele sonho. Que o sonho do faraó era o seguinte: e eis que subiam do rio 7 vacas formosas e vistas e gordas de carne, e passavam no pasto, no prado. E eis que subiam no rio, após elas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois ele tornou a dormir e teve outro sonho, que brotavam no mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então ele acordou preocupado, desesperado. Que sonho era aquele? E quando José é chamado, meus amados, né? Aí quando vê, o faraó fica, nossa, né? Já feliz. Porque ele vai decifrar o seu sonho. Aí, é você? É você que vai decifrar o meu sonho? É você que vai me dar a resposta? Eu não, mas o Deus seu Senhor. Então, meus amados irmãos, ele vai e fala: tanto as vacas magras como as espigas feias, é um sonho só. Tanto as vacas gordas como as espigas cheias, eram tudo a mesma coisa. O sonho era o mesmo, tanto das vacas como das espigas. Seria, no caso, 7 anos de muita fartura naquele lugar e 7 anos de escassez. Então, Senhor Faraó, o Senhor terá que arrumar uma pessoa, né, para administrar para o Senhor e te ajudar a administrar 7 anos de muita fartura, né? Saber guardar, saber fazer algo que sustente o povo aqui, a redondeza, que seja. Porque logo em seguida, terá 7 anos de escassez, de muita fome na terra. Aí, meus amados, é onde Deus já coloca José para reinar. É onde Deus já coloca, a mão dele já estava estendida para José, desde quando José estava no ventre da mãe dele, desde quando José nasceu, mas naquele momento, o nosso Deus, ele estende as mãos para fazer o que ele prometeu. Para fazer o que o José sonhou e lá atrás que os irmãos dele o ignoravam. E nesse momento, meus amados, que Deus vai fazer um milagre. Eles se reúnem e decidem. Ué, ninguém é melhor do que José. Ninguém é melhor do que ele. Para poder falar o significado daqueles sonhos, tanto para os presidiários que estavam presos, quanto para o faraó, eu não vejo ninguém melhor do que ele. E chegou à conclusão que era o José e pronto, acabou. Ele seria o governador. E ele governou aquela terra. E ele governou aquela terra tão bem, meus amados irmãos, que tudo lá atrás do sonho de José foi acontecendo. A fome foi aumentando, o povo da redondeza foi ficando sem alimento. Mas a notícia correu porque lá no Egito estava vendendo alimento. Vamos lá buscar. E todo mundo começou a ir lá buscar alimento. E vai lá os irmãos de José. E eles foram lá, o seu pai deu dinheiro para eles, compraram alimento, e eles foram comprar. E voltaram para casa. E foram novamente, e voltaram para casa. E foi indo. Não reconheceram José, mas José reconheceu seus irmãos. No final da história, da situação, José, ele foi fazendo umas estratégias, e ele foi perguntando
José queria ver todos ali. E José foi tendo suas estratégias, né? Fazendo estratégias para que ele visse todos os seus irmãos. E foi isso que aconteceu. Eles foram comprando alimentos. Eles, quando chegavam lá, eles reverenciavam José. Eles abaixavam, meus amados irmãos, para reverenciar José. É onde fala lá atrás dos molhos que se dobravam, se abaixavam. Eram eles. Falavam mal de José, mas estava lá reverenciando ele, porque Deus é Deus. No final da situação, quando José revela para eles que ele era José, ele ainda prepara o coração deles e eles que não precisavam nem se preocupar, nem ficar triste, nem nada, porque aquilo lá tinha que acontecer mesmo. Era a missão do Senhor, era a promessa do Senhor Deus. A promessa tinha que ser cumprida. Agora eu falo, meus amados irmãos, que cara deles, hein? Chegar para o pai e depois ter que confessar a verdade, e aí? Porque quando eles prenderam José naquela cisterna e venderam para os ismaelitas, eles criaram eu não falei antes, eles criaram uma mentira absurda de pegar as vestes de José, matar um cabrito, sujar de sangue e falar para o pai que José estava, por acaso é as vestes do teu filho? A ponto dele falar, sim, é meu filho, ele não quis ser consolado por ninguém. Jacó chorou muitíssimo, muitos dias, não aceitou consolo nenhum, dizendo que o consolo dele seria quando ele repousasse, né? Quando ele morresse. A esperança dele era encontrar um filho, né? Então, assim, morto, né? Então, assim, que cara agora esses irmãos dele? Ô, meus amados irmãos, irmãos como esses de José, não precisa nem de livro. Pensa bem. Que cara, para chegar para o pai para falar a verdade, e aí? Né? Então, assim, José, ele teve essa estratégia dele, foi tudo conforme, né? A palavra vai explicando direitinho aqui a história. O Jacó, ele foi pagar lá, foi tudo para lá, foi todos. Levou tudo, né? Levou seus gados, levou tudo para lá, foi viver lá. Faraó permitiu que a família de José fosse morar lá perto, abençoou eles. Então, meus amados irmãos, até quando Jacó chega lá, ele também faz a referência para José, né? Nem sabia, né? Foi descobrir, chegou lá e viu que era José e tudo mais. Então, meus amados irmãos, nós somos cercados de inimigos. Os servos do Senhor, eles são cercados de inimigos. A gente, muitas das vezes, a gente reclama. Está doendo, meus amados irmãos. Não reclama, adora o Senhor. Está difícil a situação, os problemas. Não tem mais nada que reclamar. José tinha tudo para desistir. Ele era apenas uma criança de 17 anos e ele ficou naquele lugar até a morte dele. Ele ficou anos e anos e anos. E o povo naquela época vivia muitos anos, não é como hoje. A Bíblia não relata que José, por algum momento, reclamou ou chorou. Ele poderia ter reclamado naquele caso, chorado, falado alguma coisa. Se ele tivesse reclamado, ele estaria neste livro. Com certeza. Mas ele não. Ele guardou seus princípios, tudo que ele aprendeu. E ele só glorificava o nome do Senhor, ele só adorava e pronto. Muitas das vezes a gente tem que estar assim, passando por dificuldades. Porque quanto maior a dificuldade, maior a nossa vitória. Muitas das vezes a gente tem que estar assim lá no Egito, né? Como José esteve. Porque eu não quero ir para tal lugar, tal terra, tal casa. Mas peraí. Muitas das vezes o Senhor, Ele permite eu, você, estar na terra do Egito. Estar como escravos. Estar talvez na escassez. O Senhor permite tudo, meus amados irmãos, para provar para a gente mesmo, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe quem eu sou, quem você é, para provar para a gente mesmo que a gente aguenta, que a gente é capaz, para provar para a gente mesmo que mesmo diante das
acreditar. Nós temos que viver acreditando nessa palavra, meus amados irmãos. Porque o nosso Deus, ele é vivo, ele não está morto. Somente Ele pode nos curar, nos libertar, nos transformar, nos salvar. Somente Ele tem a chave do céu. Somente Ele, meus amados, é o dono da vitória, o dono das promessas. E quando Ele falar contigo, Ele vai cumprir, meu amado e minha amada irmã. Passamos o que for, mas jamais desistir. José não desistiu. Passamos o que for, meus amados. Nós temos que acreditar que dias melhores virão. A promessa, ela está na vida sua, ela está na minha vida. O Senhor, Ele falou, Ele vai cumprir. Ele cumpriu na vida de José. Sofrimento não tem como medir. Hoje em dia, meus amados irmãos, a gente está vendo os nossos inimigos. Não estão só lá fora, não. Eles estão dentro das igrejas. Eles estão brigando por cadeira. Eles estão brigando por microfone. Eles estão brigando. Vai para a igreja brigando. Vai para a igreja para meter a língua do irmão. Jesus está voltando, meus amados. E a igreja está dormindo. A igreja, infelizmente, mas a igreja está fazendo igual os irmãos de José. Ficam tramando as escondidas, o mal do irmão, o mal da irmãzinha. Fica sabotando as coisas dentro da igreja. Ainda acha que a gente é boba que não está vendo. José sabia tudo, meus amados. José tinha a visão do Espírito Santo. Você tem, eu tenho. Deus não deixa os seus sem saber. Deus, Ele revela. Nós temos que tirar como exemplo a vida de José para a nossa vida. Nós temos que ir para a casa do Senhor para glorificar o nome dEle, para louvar a Ele, o exaltar. Mas não, os irmãos, eles estão indo para a igreja para ficar só falando da vida do irmão, para cuidar da vida da filha ou do filho da irmã, para ficar julgando. Nós não precisamos de julgadores aqui, não. Nós temos nosso Deus, nosso Jesus, o único que pode nos julgar. Muitos vão ficar, meus amados irmãos. Muitos vão ficar. Com tanta coisa acontecendo, com tantas coisas nas redes sociais, a gente vendo. E as pessoas não estão tomando posição. As pessoas não estão fazendo o que é para ser feito. Não está dando obediência ao nosso Deus. Não está dobrando o joelho para orar. Misericórdia. Eu faço muitas visitas nas igrejas, tanto em Minas Gerais quanto no Rio. Eu estava fazendo há 2 semanas atrás. A gente está vendo julgamento dentro da igreja. Você vai participar de uma escola bíblica ou de um culto de ensinamento. Está uma coisa horrorosa. É muito julgamento. A pessoa mal foi ali consagrado, já está dando uma escola bíblica, em vez de ensinar a palavra do Senhor, está jogando direta, indireta, e está dando um cinto nome e está ofendendo o irmão que está sentado, que foi ali para aprender. Talvez aquela pessoa que está sentada ali, o irmãozinho, a irmãzinha, ali que é bem humildezinho, de repente até com certeza mais conhecedor da palavra do que quem está lá na frente. E a pessoa acha que porque está com o microfone na mão, que pode maltratar o irmão, que é a irmãzinha. A gente tem que ser humilde, gente. A gente tendo uma posição financeira
alguém perdido, mas ele não estava perdido. Ele não se perdeu dentro daquele poço. Ele não se perdeu quando ele chegou diante de Potifar. Ele não se perdeu diante daquela mulher que servidor de Potifar. Ele não se perdeu quando ele estava no cárcere. E muito mais, ele não se deixou se perder quando ele era governador. De escravo a governador, ele não se perdeu. A fé dele era grande, ele acreditava num Deus que ia cumprir a promessa da vida dele e ia fazer para ele. E para o povo dele. Assim somos nós. Que hoje nós possamos buscar dobrar o nosso Deus. Fazer a obra dele. Fazer com amor. Com amor no coração. E jamais querer se engrandecer. É Ele que nos faz grande. É Ele que nos exalta. É Ele que nos apresenta. As igrejas, muitas igrejas, as pessoas estão se apresentando. Porque eu quero é assim, eu quero tal cara, eu quero fazer daquele jeito. Ah, porque se não me pagar tal coisa eu não vou. Eu sou novo se me pagar tanto. Eu sou prego se me pagar tanto. A igreja tem que estar cheia. Ah, porque eu vou fazer melhor do que o irmão, do que a irmã. Isso aqui não é empresa não, gente. Isso aqui não é competição não. A gente não está aqui na frente competindo quem louva melhor e quem prega melhor, não. A gente está aqui na frente para fazer a vontade do Senhor. Se eu estou aqui nessa igreja hoje, porque Jesus abriu essa porta para mim. Para eu estar aqui pregando, deixando essa mensagem. Eu não preciso sair mendigando microfone de outras igrejas para pregar, não. Se Jesus abriu aqui, é aqui. A gente não precisa pedir oportunidade, a gente não precisa pedir nada, não. O que a gente tem que fazer é chegar a dobrar o nosso joelho dentro da igreja, que o Senhor vai mostrar que para quem ele vai querer a oportunidade na frente, quem não, ele não vai querer. As pessoas estão totalmente confundidas. Elas estão querendo se exaltar a si próprio. Eu sou a fulana de tal, eu sou fulano de tal. Não é fulano de nada, de coisa nenhuma. Você não se manda, eu não me mando. Quem manda na gente, quem manda em nós é Deus. É Jesus de Nazaré. Eu falo para mim, eu falo para a igreja, eu falo para as igrejas que me ouvem nessa noite. Tem que tomar vergonha na cara. Glorificar o nome do Senhor Jesus verdadeiramente. Com amor, com coração. Acreditar que tem um novo céu nos esperando. Que tem um banquete celestial. Acreditar que tudo está dentro dessa palavra aqui é verdadeiro. As pessoas estão brincando com a palavra do Senhor. As pessoas estão querendo se aparecer aqui na terra, fazer bonito. A gente tem que fazer bonito aqui na terra, não. A gente tem que fazer a vontade de Deus e acabou. Eu fico chateada. Chateada porque é muita arrogância, é muito julgamento. Cada igreja que eu faço visita é muito julgamento. E Deus, ele vai descer a mão, meus amados. Muita gente, ele vai descer a mão. Porque o povo está brincando com o nome dele. O povo está colocando as outras coisas acima dele. A palavra dele diz que ele não aceita. Em primeiro lugar, é o nosso Jesus. Depois as demais coisas. Essa mensagem que eu deixo nessa noite, meus amados, com muita alegria, com muito prazer de estar aqui na casa do Senhor. Amém?